marcado para morrer. O ex-policial do BOP e miliciano Adriano da Nóbrega, morto na Bahia, era acusado de participar do esquema da rachadinha do gabinete de Flávio Bolsonaro. Tinha longa relação com a família do presidente da República e era suspeito de envolvimento com a morte de Marielle, marcado para morrer. Goiás News Notícias. Sem mais delongas, vamos para a notícia. Tudo indica que o ex-policial e miliciano Adriano da Nóbrega, conhecido como Capitão Adriano, era um homem marcado para morrer. Fugitivo da polícia há mais de um ano, ele foi cercado e baleado na madrugada de domingo 9, em um sítio na zona rural da cidade de Esplanada, a 170 quilômetros de Salvador, onde estava escondido. A operação policial que o vitimou envolveu 75 homens das forças de segurança do Rio de Janeiro e da Bahia e não deu a mínima chance de sobrevivência ao procurado. Ele levou 2 tiros, no pescoço e no tórax, e deixou mais perguntas do que respostas para a justiça. Chefe do chamado Escritório do Crime, Milícia de Rio das Pedras, na zona oeste do Rio de Janeiro, era suspeito de cometer ou ser o mandante de vários homicídios. Estava envolvido com o esquema da rachadinha, investigado no gabinete do então deputado Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, e integrava a lista de suspeitos de envolvimento no assassinato da vereadora Marielle Franco e de seu motorista Anderson Gomes. Tinha uma folha corrida extensa, marcada por crimes variados e violentos. A versão oficial de sua morte dá conta de que houve um tiroteio em que Nóbrega atirou primeiro. 2 disparos de sua pistola Glock calibre 9mm atingiram o escudo usado por um dos guardas, e a polícia reagiu. Mas o fato de haver tantos homens atuando em uma verdadeira operação de guerra para prender um único perseguido indica que as forças de segurança não atacaram o esconderijo apenas para dar voz de prisão. A morte de Adriano fica, por enquanto, como uma história mal contada em que vale considerar a possibilidade de execução. Fugitivo Adriano estava há um ano foragido, depois da Operação Intocáveis comprovar extorsão, corrupção e propina de milicianos em Rio de Pedras, bairro da Zona Oeste Carioca. Crédito divulgação. Há motivos para se acreditar nisso. Uma semana antes da ação em Esplanada, houve outra operação policial de busca e captura de Nóbrega em uma mansão na costa do Sauípe, onde ele ficou escondido por 5 dias. Quando a polícia chegou, ele conseguiu fugir nadando em um lago atrás da casa. Dias depois, já em um novo refúgio em Esplanada, Nóbrega conversou com seu advogado, Paulo Emílio Cata Preta, e explicitou a preocupação em ser morto. Na ligação, ele falou que se fosse encontrado seria morto, contou Cata Preta, isto é. O advogado tentou acalmar o cliente, que estava bastante nervoso com o fechamento do cerco policial, e disse que a melhor solução seria Nóbrega se entregar. Foi, então, que a expressão queima de arquivo apareceu entre os dois. Nóbrega era um homem que sabia demais. Ele disse que essa operação da costa do Sauípe não teria sido feita para prendê-lo e sim para matá-lo, confirmou o advogado. As autoridades, porém, insistem que a morte ocorreu porque houve resistência à prisão e troca de tiros. Se, de fato, reagiu, foi praticamente uma decisão suicida. Dadas as condições do enfrentamento, a morte do miliciano mostra excesso da polícia ou alguma premeditação. Na casa onde o miliciano foi morto, a polícia encontrou 3 armas e 13 telefones celulares. O criminoso temia ser interceptado e trocava constantemente os chips de seus aparelhos. Como um presidente da República não fala sobre isso? A família Bolsonaro não tem a ver com a morte do Adriano, mas certamente tem a ver com a vida inteira dele. Marcelo Freixo, deputado federal. Crédito Orestes Locatel. Personagem misterioso. Nóbrega é um personagem misterioso que ronda o clã Bolsonaro há pelo menos 17 anos. A relação entre o miliciano e a família presidencial nunca foi sigilosa. Ele era tratado como uma espécie de herói pelo presidente e seus filhos, embora este sempre estivesse envolvido com atividades ilícitas e violentas. Em 2003, um ano depois de iniciar seu mandato de deputado, Flávio Bolsonaro homenageou e condecorou o miliciano com uma moção de louvor por seus serviços prestados à sociedade. Declarou que o policial desenvolvia a função com dedicação, brilhantismo e galhardia. No decorrer de sua carreira, atuou direta e indiretamente em ações promotoras de segurança e tranquilidade da sociedade, declarou Flávio. Em 2005, o filho do presidente foi mais longe e concedeu a Nóbrega, por seu êxito em prender 12 criminosos e apreender armamentos e drogas na cidade, a medalha Tiradentes, principal honraria do Poder Legislativo do Rio. Adriano, que
que ainda era tenente do BOPE, não apareceu na cerimônia, porque estava preso preventivamente acusado do assassinato do guardador de carros Leandro Silva, que havia denunciado policiais da cidade pelos crimes de extorsão e ameaça. O pai Jair Bolsonaro, na época deputado federal, também foi à tribuna da Câmara, em Brasília, defender o miliciano das acusações de que era alvo. Chamou Nóbrega de brilhante oficial e, posteriormente, esteve presente na audiência de julgamento do ex-PM, que acabou absolvido do homicídio de Leandro em 2006. A relação de Nóbrega com a família Bolsonaro só avançou nos anos seguintes. Em 2007, a então mulher do miliciano, Danile Mendonça, foi contratada para integrar a equipe de assessores de Flávio na Assembleia. A contratação se deu por intermédio de Fabrício Queiroz, amigo de Jair Bolsonaro há 40 anos, que também trabalhava no gabinete e tinha se aproximado de Nóbrega, quando ambos atuaram no 18º Batalhão da PM Carioca. Em 2016, a mãe do ex-capitão do BOPE, Raimunda Veras Magalhães, também ganhou um lugar na equipe de Flávio. As duas foram exoneradas dos seus cargos em 2018, quando se tornaram públicas as primeiras suspeitas do esquema da rachadinha, em que os parlamentares empregam funcionários fantasmas e recebem parte dos salários de volta. As investigações do esquema mostraram que Daniele, por exemplo, recebia por um trabalho que nunca exerceu, devolvia parte do dinheiro para a conta de Queiroz e sacava outra parte. Raimunda também compunha o mesmo sistema. Constatou-se que R$200 mil foram repassados pelas mulheres para a conta do Queiroz e outros R$200 mil foram sacados em espécie. Ao todo, elas teriam recebido R$1 milhão. Em Rio Comprido, na zona norte do Rio, parte do dinheiro era lavado em restaurantes e pizzarias que tinham Raimunda como sócia. As investigações posteriores mostraram que os estabelecimentos pertenciam a Nóbrega. Ele também foi peça fundamental para ajudar Queiroz a obstruir investigações sobre o esquema. Só em 2018, Flávio, Nóbrega e Queiroz passaram a ser investigados pelo Ministério Público Federal do Rio de Janeiro por suspeita de organização criminosa. No final do ano passado, vieram à tona documentos que associavam o capitão Adriano à rachadinha e se descobriu que dinheiro do esquema foi parar na sua conta bancária. Interceptações telefônicas ainda mostram que Nóbrega orientou a ex-mulher Daniele a não comparecer aos depoimentos. Foragido da justiça, Nóbrega se tornou foragido no começo do ano passado, depois que os milicianos do escritório do crime foram alvo de uma grande investigação do Ministério Público do Rio chamada de Operação Intocáveis. A operação desvendou um esquema de corrupção envolvendo arrecadação ilegal de aluguéis, extorsão, grilagem de terras e outros crimes ligados ao mercado imobiliário em Rio das Pedras e na localidade de Muzema. O destino de Nóbrega era investigado pelo setor de inteligência da Polícia Civil do Rio de Janeiro e pelo Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado, GAECO, do Ministério Público. Seu exato paradeiro só foi conhecido há cerca de um mês, quando foi realizada a primeira operação frustrada de prendê-lo, no dia 31 de janeiro, na mansão de Costa do Sauípe, onde estava desde que deixou o Rio. Ele estava acompanhado da atual mulher, Júlia Emilia Lotufo, e das filhas dela. Do Sauípe, Nóbrega escapou para a Esplanada e instalou-se, primeiro, numa fazenda pertencente ao pecuarista Leandro Guimarães. Em depoimento, Guimarães falou que Nóbrega chegou à propriedade dizendo que estava de férias e procurava um lote de terras em Esplanada para comprar. Disse também que conhecia Adriano de vaquejadas, festas famosas na região, e desconhecia o passado nebuloso do amigo. Descobriu-se, porém, que Guimarães foi testemunha de defesa em um processo em que Nóbrega era acusado de homicídio, grilagem de terras e agiotagem, em julho do ano passado. Fonte: Terra Story. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.